Olá, pessoal. Vou passar uma breve revisão para vocês sobre algas e protozoários. Então, iniciando pelas algas. As algas são organismos eucariontes unicelulares ou multicelulares, ou seja, são formadas por uma unicelulares porque elas são formadas por uma única célula composta por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, e multicelulares por apresentarem uma grande quantidade de células. São organismos autótrofos fotossintetizantes, por quê? Por possuírem capacidade de produzir o seu próprio alimento, como também elas têm a capacidade de obter energia a partir da luz solar para produzir materiais orgânicos. Ocupam ambientes úmidos e aquáticos, podendo ser de água doce ou salgada, como por exemplo, um local que é mais fácil de encontrar algas em grande abundância é no mar, quando a maré está um pouco baixa, então é mais fácil você visualizar uma grande quantidade de algas que ficam ao redor da areia da praia, por exemplo. E são fundamentais no papel ecológico e importância econômica. Por quê? Elas são fundamentais no papel ecológico pelo fato de repor a maior parte do oxigênio atmosférico pela fotossíntese, como também representam os principais produtores das cadeias alimentares aquáticas. E contém importância econômica por apresentarem um alto teor de proteínas, vitaminas e sais minerais, assim podendo ser consumida em forma de alimento, que é consumida como, por exemplo, pelos seres humanos, que, como vocês sabem, o sushi, que é um prato japonês. Na sua composição, eles utilizam algas. E a reprodução é assexuada por divisão binária. Aqui eu citei as diatomáceas, a reprodução das diatomáceas, que essa carapaça silicosa é formada por duas válvulas encaixadas. Como vocês podem ver, tem a inferior aqui, um pouco maior, e a superior ela é um pouco menor. Então, quando elas se dividem, cada válvula ela serve como molde para a formação de uma menor, ou seja, vai ser formada uma nova válvula a partir dessa menor que tem aqui. E quando elas atingem o tamanho mínimo, os organismos eles vão formar os gametas. A partir daí, vai ser fecundado e formado o zigoto. O zigoto irá crescer até o tamanho original da alga e assim produzir uma nova carapaça, ou seja, vai produzir um novo organismo, como por exemplo aqui embaixo vocês já podem ver que já são dois organismos formados. E aqui temos os principais critérios usados para distribuir as algas em diferentes grupos. Nesse primeiro quadro temos os grupos, no segundo os pigmentos fotossintetizantes e por último as substâncias de reserva. No grupo temos primeiro as euglenofitas. Elas possuem como pigmentos clorofilas A e B e carotenoides. Substâncias de reserva o paramilo, que é semelhante ao amido. Os dinoflagelados, que possuem clorofilas A e C, carotenoides.
como a peridinina, que apresenta cor avermelhada e tem como substância de reserva o óleo e o amido. As diatomáceas, que apresentam clorofilas A e C, carotenoides, como a fucoxantina, apresenta pigmento marrom, e a substância de reserva é a crisolaminarina. As feofícias ou algas pardas, elas apresentam clorofilas A e C, carotenoides, como a fucoxantina, ou seja, apresenta também um pigmento marrom. E a substância de reserva é a laminarina e o manitol. As rodopícias ou algas vermelhas, elas têm como pigmentos clorofilas A e D, carotenoides e ficoeritrina, apresentando cor avermelhada, e a substância de reserva é o amido das florídeas. E por último, as clorofícias ou algas verdes apresentam com pigmentos clorofilas A e B e carotenoides, e a substância de reserva é o amido. Agora vamos ver um pouco sobre os protozoários, que são os principais representantes heterótrofos dos protistas, e a maioria vivem na água. No entanto, algumas espécies se adaptam à vida parasita e no corpo de outros seres vivos. E como parasita e no corpo de outros seres vivos, eles encontram condições para sobreviver e se reproduzir. Também causam doenças graves, principalmente para a humanidade, e essas doenças são a malária e a doença de Chagas, por exemplo. As células podem ser uninucleada ou binucleada. Por que uninucleada? Porque possui um único núcleo, como por exemplo nas amebas, e binucleada por possuírem dois núcleos, como por exemplo nos paramécios. As estruturas locomotoras também participam da captura de alimento. Primeiro, quais são as estruturas locomotoras dos protozoários? São cílios, flagelos e pseudópodes. Então, como que essas estruturas locomotoras, elas participam da captura de partículas que ficam suspensas na água, de bactérias, algas unicelulares e outros protozoários. Então, é a partir dessas estruturas locomotoras que também ocorre a captura de alimento dos protozoários. A reprodução é assexuada, que geralmente ocorre por divisão binária. Ou seja, como ocorre essa divisão? Ela ocorre com a divisão do organismo ao meio. Inicialmente, ocorre a multiplicação do material genético. A célula, ela vai aumentando de tamanho e ao mesmo tempo ela vai se dividindo e originando duas novas células idênticas. Como vocês podem ver aqui por último, foram duas células idênticas formadas. Esse processo de divisão também é conhecido como cisciparidade, biparticipação e fissão binária. E aqui temos um quadro com a classificação dos grupos de protozoários. No primeiro grupo temos a amoebosa, que possui como estrutura locomotora pseudópodes. Possuem vida livre, de água doce ou marinhos, como também são parasitários, como por exemplo as amebas. O grupo dos Quinotoplastida apresentam flagelos como estrutura locomotora,
como característica, como vida livre, são marinhos, de água doce e solos úmidos ou parasitários, como por exemplo os tripanossomos. Ciliata, como o próprio nome já diz, são ciliados. A estrutura locomotora são cílios, apresentam vida livre e poucos parasitas, como por exemplo os paramécios e vorticelas. Apicomplexa e os esporozoários não possuem estrutura locomotoras, são parasitas intracelulares e apresentam como exemplo os plasmódios e toxoplasmas. Diplomonada apresentam flagelos como estrutura locomotora, possuem 2 núcleos, ausência de mitocôndrias e a maioria de vida parasitária, como por exemplo as giardias. E por último, a Parabasalida, que possui flagelos e membranas ondulantes, não possui mitocôndrias e a maioria de vida parasitária, como por exemplo os tricomonas. E aqui temos a referência de onde foi tirada algumas informações e algumas imagens.